Quantos universos existem? Alguns cientistas argumentam que o espaço é muito vasto para conter apenas o nosso universo. Entretanto, por muito tempo, os pesquisadores não foram capazes de provar que outros universos existiam. Mas este não é mais o caso, já que um novo estudo revelou evidências de um universo paralelo que não só existe, como tem o tempo correndo para trás. Como é o universo recém-descoberto? E por que o tempo não corre como corre no nosso universo? Fique ligado enquanto lhe trazemos as mais recentes descobertas da NASA de um universo paralelo que corre para trás através do tempo. O multiverso é um termo usado pelos cientistas para descrever a ideia de que outros universos podem existir além do universo observável. Várias teorias científicas preveem multiversos que descrevem vários cenários possíveis, desde regiões do espaço em planos diferentes do nosso universo, até universos bolhas separados que estão constantemente surgindo na existência. Em 1848, Edgar Allan Poe publicou um poema em prosa no qual ele imaginava a existência de um número infinito de universos. Entretanto, o fato é que esses universos paralelos não estão mais limitados à ficção científica, filosofia, física e até mesmo teologia. Tem teorias sobre o porquê e como os multiversos existem. Universos paralelos têm sido frequentemente usados como explicação para fenômenos estranhos em programas de ficção e televisão. Os cientistas têm proposto 4 tipos diferentes de universos paralelos. O universo paralelo tipo 1 assume que o espaço é infinito, o que muito bem poderia ser, e que as leis físicas desses outros universos são as mesmas que as nossas, mas que estão tão distantes de nós que estamos casualmente desconectados, o que significa que nenhuma mensagem pode ser recebida ou enviada porque só podemos receber mensagens de dentro do nosso próprio volume Hubble. O universo paralelo tipo 2 é inteiramente dependente de 2 teorias que, aliás, podem possivelmente provar esse tipo de multiverso: o modelo de inflação e a teoria Ekpyrotic. Devido aos processos inflacionários em andamento nestes e em nossos universos, o espaço entre os outros universos e o nosso está se expandindo mais rápido do que a velocidade da luz, tornando a comunicação impossível. O universo paralelo tipo 3 é o universo da realidade alternativa ou espelhada, que é o que todos nós normalmente pensamos primeiro. Esse tipo de universo paralelo emerge da interpretação de muitos mundos da mecânica quântica, MWI, para abordar o fenômeno do colapso da função de onda. De acordo com a MWI, para cada opção quântica possível, existe um outro universo no qual essa opção é realizada. Por exemplo, se você chega a um ponto em que seu dia, em que você está dividido entre 2 bebidas, digamos, um copo de água ou uma garrafa de Dr. Pepper, um universo paralelo tipo 3 diz que na realidade alternativa, você realmente escolheu desfrutar de um copo do bom e velho H2O, ao invés disso. O universo paralelo tipo 4 implica que as equações matemáticas e as leis físicas que governam esses universos diferem muito das nossas. O universo paralelo MWI é baseado na ideia de que estes universos coexistentes correspondem de alguma forma, enquanto os universos paralelos tipo 4 podem seguir leis que são completamente contraditórias com as nossas, sendo ambas igualmente válidas. A ideia de um multiverso tem dado origens a várias teorias. Uma delas é o multiverso cosmológico em expansão. Essa é uma teoria que pode ser traçada diretamente de volta à cosmologia, especificamente a descoberta de que nosso próprio universo está se expandindo. Este conceito de multiverso pergunta se a rápida inflação inicial que o nosso universo experimentou há 13,8 bilhões de anos poderia estar acontecendo em regiões distantes do espaço-tempo, desconectadas do nosso universo. A ideia fundamental é que o nosso universo é uma parcela distinta do espaço-tempo que está evoluindo como uma entidade distinta. Esta região é homogênea e isotrópica, a mesma em todas as direções e em rápida expansão. Se você rastrear a evolução para trás no tempo, você descobrirá que o universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos de idade. Acredita-se também que outras regiões do multiverso podem estar experimentando as suas próprias Big Bangs e, como resultado, expansões. Isso significa que eles não têm poder sobre o nosso universo. Eles são assim em outros universos, e o multiverso é a coleção de todos esses universos. Ele ganhou popularidade na cosmologia porque poderia abordar mistérios antigos enquanto permanecia consistente com a física existente. Uma razão pela qual o conceito do multiverso tornou-se popular é que ele pode naturalmente surgir a partir da teoria da inflação. Embora a inflação em nosso universo tenha terminado há 13,8 bilhões de anos, os efeitos quânticos podem sempre trazer a inflação de volta em outra região do espaço-tempo. Isso resulta em inflacionamentos sem fim,
chamados de inflação eterna, e a possibilidade de um número infinito de universos diferentes. Andrei Lind, um físico teórico russo-americano, propõe um arranjo para este multiverso. Ele imagina universos como bolhas se expandindo em uma tela cósmica e se espremendo uns dos outros em surtos de inflação eterna e caótica. A questão de como esses universos dentro de um multiverso seriam diferentes está sendo debatida atualmente, mas Adams acredita que não há razão para que as leis da física sejam as mesmas nessas regiões distintas. Uma razão para que esses outros universos sejam interessantes é que eles podem ter versões diferentes das leis da física. Essa variação poderia se aplicar a uma variedade de parâmetros físicos, tais como a gravidade e a taxa na qual o universo se expande. Isso significa que alguns desses universos podem ter leis físicas que são inadequadas para a formação de estruturas de grande escala, como galáxias ou estrelas. Eles podem até mesmo ter diferentes partículas fundamentais. Como resultado, estes universos não são variações do nosso universo e, portanto, não podem suportar nenhuma vida, muito menos uma versão de você ou de mim. Outra teoria do multiverso é a teoria das cordas. A teoria das cordas é uma proposta do físico para conectar a mecânica quântica e a relatividade geral, que são as melhores descrições que temos do infinitesimamente pequeno e incompreensivelmente grande. A teoria das cordas é baseada na ideia de que partículas fundamentais como quarks e elétrons são, na verdade, um único ponto em cordas unidimensionais que vibram em diferentes frequências. Como um dos elementos-chave nos quais a teoria das cordas é baseada, esta paisagem de cordas fornece um cenário popular para o multiverso. A teoria das cordas requer a existência de dimensões extras para que seja matematicamente sólida. Estas não são as dimensões paralelas vistas na ficção científica. Os teóricos das cordas acreditam que estas dimensões adicionais são enroladas dentro das 3 dimensões tradicionais do espaço. Elas ainda são invisíveis para nós porque nós evoluímos para ver apenas em 3 dimensões. Estas dimensões adicionais podem fornecer uma porta para o multiverso da teoria das cordas. Mesmo se este fosse o caso e houvesse uma conexão com outros universos através destas dimensões do espaço, elas podem permanecer permanentemente fora do alcance e da visão, devido ao fato de que a inflação do universo significa que existe um horizonte cósmico além do qual não podemos ver. Se não há conectividade entre universos e um multiverso, é quase impossível testar experimentalmente o conceito cosmológico de um multiverso. Há também a teoria do multiverso do buraco negro. Quando uma estrela maciça ficar sem combustível de fusão nuclear, ela entrará em um colapso em um buraco negro, uma região espaço-tempo delimitada por uma superfície chamada horizonte de eventos, do qual nada, nem mesmo a luz, pode escapar. De acordo com a teoria geral da relatividade de Einstein, uma grande massa pode dobrar o espaço-tempo. De acordo com a teoria, o coração de um buraco negro tem uma singularidade onde a massa é tão grande que a curvatura espaço-tempo se torna infinita, e como resultado, as leis da física falham. Este é um conceito difícil de ser compreendido pelos físicos, mas uma hipótese sugere que a singularidade poderia ser substituída por um universo inteiro e, portanto, por um multiverso. Singularidades são não físicas no sentido de que elas não podem ser medidas, ou seja, sua existência indica que falta uma teoria. Neste cenário, cada buraco negro cria um novo universo bebê dentro, do outro lado do horizonte de eventos. E este universo bebê se torna uma ponte Einstein-Rosen, também conhecida como buraco de minhoca, conectando este universo infantil ao universo dos pais no qual o buraco negro existe. De acordo com esta teoria, o universo mãe aparece como o outro lado de um buraco branco em uma região do espaço que não pode ser entrada por fora e pode ser pensada como o universo de um buraco negro. Soprar uma bolha de sabão através de uma varinha circular pode ser uma analogia para a matéria que vai para o buraco negro e termina em um novo universo. A varinha representa o horizonte de eventos. Embora em uma dimensão a menos, o líquido do sabão representa a matéria atravessando o horizonte de eventos. E a superfície da bolha representa um novo universo. De acordo com esta hipótese, o universo pode produzir bilhões de buracos negros, cada um dos quais pode produzir um universo bebê. Pesquisadores da Escola Internacional de Estudos Avançados na Itália estimaram em janeiro deste ano que poderia haver até 40 trilhões, ou seja, 4 seguidos por 13 zeros, buracos negros somente no nosso universo. Isso é um monte de universos em miniatura. Esses universos infantis seriam escondidos dos ocupantes do seu universo pai pela superfície de armadilha de luz do horizonte de eventos. E uma vez que esse horizonte de eventos seja cruzado, não tem como voltar atrás. Isso combinado com o fato de que nada pode entrar em um buraco branco,
que ainda é puramente teórico, mas permitido pela relatividade geral, significa que não pode haver interação entre pai e filho. Entretanto, se dois buracos negros existissem no mesmo universo, e cada um desses buracos negros criasse um novo universo, então existe a possibilidade de que esses dois universos irmãos possam se fundir, assim como dois buracos negros se fundem para criar um buraco negro. Em um universo BB, isso se manifestaria como uma assimetria em larga escala no espaço. Isso significa que, se alguma vez descobrirmos uma direção preferencial em nosso universo, digamos uma direção com aumento de matéria e energia, poderíamos atribuí-la ao nosso universo interagindo com um irmão. Também fascinante é o multiverso de muitos mundos da mecânica quântica. O termo multiverso não existe na física quântica, que lida com as leis físicas subatômicas. Universos alternativos são referidos como muitos mundos e são parte de um conceito radicalmente diferente, pois não são da natureza geográfica, como os multiversos previamente explorados. Hugh Everett III, um físico dos Estados Unidos, propôs a hipótese dos muitos mundos para explicar como um sistema quântico pode existir em estados aparentemente contraditórios ao mesmo tempo, um fenômeno conhecido como superposição, e como esses estados paradoxais parecem desaparecer. Considere a infame experiência de pensamento de Erwin Schrödinger, o gato de Schrödinger, para visualizar o efeito de muitos mundos sobre a existência de uma suposição de estados. Um gato indefeso é colocado em uma caixa selada com um dispositivo contendo um frasco de veneno letal. Isso é liberado se o núcleo atômico na caixa se decompor. Cada estado, nesse caso, morto ou vivo, é descrito por uma onda quando a caixa, o gato e o dispositivo são tratados como um único sistema quântico. Como as ondas podem se sobrepor para formar uma única função de onda, o gato pode existir em um estado de superposição. Isso significa que o gato está morto e vivo na mecânica quântica. Este estado aparentemente contraditório dura apenas até que a caixa seja aberta. Análogo a realizar uma medição no sistema, e a função de onda colapsa, indicando que a superposição desapareceu e o estado foi resolvido. Ou o gato está morto ou vivo. Entretanto, o porquê da medição causar este colapso de superposição, também conhecido como decoherence, permanece desconhecido. A hipótese de muitos mundos elimina completamente o decoherence. Ao invés da abertura da caixa colapsando a função da onda, parece que a medição faz com que ela cresça exponencialmente e engula o experimentador, e eventualmente o universo inteiro. Cada estado de um sistema é um mundo fisicamente distinto na formulação de muitos mundos da mecânica quântica. Isso significa que cada toque de interruptor de luz criaria um número quase infinito de mundos. Um para o possível caminho de cada fóton, enquanto a luz preenche sua sala, não apenas um mundo onde você não acionou o interruptor de forma alguma. Ou seja, no experimento de Schrödinger, o experimentador não está abrindo a caixa para determinar se o gato está morto ou vivo. Ao contrário, eles estão abrindo a caixa para descobrir se eles estão em um mundo onde o gato está morto ou vivo. À primeira vista, os mundos que compõem este multiverso quântico parecem ser idênticos, com apenas as diferenças mais ínfimas. No entanto, essas mudanças se espalharam de universo para universo, de modo que aqueles que divergiram anteriormente podem ser visivelmente diferentes. De acordo com esta teoria, os objetos, eventos e registros físicos dos observadores serão diferentes em mundos diferentes. Por exemplo, existe um mundo no qual a Torre Eiffel está localizada em Los Angeles. Cada mundo em cada universo é uma parte de um único universo global. A NASA juntou-se à caça de universos paralelos com uma experiência especial que vem conduzindo em uma das partes mais frias do mundo. O experimento está conectado a dois misteriosos sinais da Antártica que têm sido surpreendentes para os pesquisadores. Uma partícula de alta energia parece ter explodido diretamente do gelo 2 vezes agora, tropeçando detectores em um experimento com balão flutuando por cima. É como se as partículas tivessem escapado incólumes de toda a Terra. No entanto, isso deve ser quase impossível. Nenhuma das partículas conhecidas que coletivamente são descritas em um modelo físico, conhecido como modelo padrão, pode fazer esse tropeço em níveis de alta energia. Partículas que são idênticas podem transportar quantidades variáveis de energia, e a quantidade de energia transportada por uma partícula pode mudar o seu comportamento. Neutrinos de baixa energia podem passar despercebidos através da crosta do planeta, rocha derretida e ferro. No entanto, eles não têm o poder de girar os sinais encontrados na Antártica. Os sinais podem ser conduzidos por neutrinos de alta energia. Entretanto, como esses neutrinos de alta energia têm seções transversais maiores, eles impactam uma região maior do espaço circundante.
Eles tendem a colidir com os objetos ao invés de passar através deles. É o equivalente a atirar um mármore através de uma rede de pesca e tentar atirar uma bola de praia através das mesmas aberturas. Não há neutrino de alta energia conhecido capaz de passar por toda a Terra e emergir do gelo antártico. As duas detecções foram capturadas pelo projeto Antarctic Impulsive Transient Antenna, ANITA, da NASA. Os cientistas compararam as descobertas da ANITA com as do IceCube, um observatório de neutrinos muito maior na Antártica, e descobriram mais evidências de que eles tinham descoberto algo nunca visto antes. ANITA é uma carga útil de balão estratosférico que está sobrevoando a Antártica. Através de sinais de ondas de rádio, esse balão foi projetado para detectar chuveiros de ar de raios cósmicos. Estes sinais foram detectados para saltar do gelo e deveriam ser rastreados enquanto desciam ou subiam após o salto da plataforma de gelo. Ele consiste de uma rede de antenas de rádio ligadas a um balão de hélio voando a 37 mil metros acima da camada de gelo da Antártica. Para se ter uma ideia do quão alto isso é, saiba que voos comerciais voam a quase um quarto dessa altura. A altura é importante aqui porque permite às antenas ANITA ouvir o cosmos e detectar partículas de alta energia conhecidas como neutrinos, que constantemente bombardeiam o planeta. Os sinais de rádio podem conter uma riqueza de informações sobre partículas com energias extremamente altas. Quando a ANITA foi criada, ela tinha a intenção de caçar um evento incomum previsto pelo modelo padrão. Neutrinos tal de alta energia, um dos 3 sabores de neutrinos, sendo os outros neutrinos de elétron e muon, estão entre as partículas mais enigmáticas do modelo Standard. Estes neutrinos devem estar atingindo a Terra com bastante frequência a partir do espaço profundo. Eles são, no entanto, difíceis de detectar. Quando os neutrinos tau colidem com algo e se decompõem, eles criam outro tipo de partícula conhecida como um tau. A esperança era que os tau neutrinos atingissem a Terra em ângulos rasos o suficiente na Antártica, para que eles se decompusessem no gelo, produzindo uma partícula de tau e um sinal de rádio distinto e detectável da passagem do tau através do gelo. A forma de onda desse sinal de rádio é previsível: um grande pico, um grande mergulho, um pico menor e um mergulho menor, uma forma em grande parte determinada pelo campo magnético da Terra. E ele atingiria a ANITA por baixo e para o lado, demonstrando o ângulo de visão com o qual colidiu com o planeta. ANITA detectou vários desses eventos, assim como sinais de raios cósmicos descendo diretamente do espaço profundo. Quando isso ocorre, uma partícula energizada, possivelmente um próton, entra na atmosfera sobre a Antártica. Isso irrompe em uma chuva de partículas menores, carregadas, e emite um estouro de rádio que reflete do gelo antes de atingir a ANITA. Novamente, estes eventos geram a mesma forma de onda que os tau neutrinos. A forma é em grande parte determinada pelo campo magnético da Terra e contém apenas leves indícios das próprias partículas. Mas a ANITA pode dizer a diferença entre um tau neutrino e um raio cósmico regular. Quando ondas de rádio atingem o gelo e ricocheteiam em ANITA, suas formas se invertem. A ANITA vê o refletido down-up de um raio cósmico ao invés do up-down de um tau deslizando através do gelo. E enquanto eles saltam do gelo, os sinais de raio cósmicos podem atingir a ANITA de qualquer direção. As duas anomalias da ANITA não se encaixavam em nenhuma das categorias. A ANITA detectou a forma de onda não espelhada que indicaria um tau neutrino, up-down, em cada caso. Mas a onda atingiu a ANITA em um ângulo tão agudo que teria que passar por um pedaço de terra impossivelmente grosso para chegar sem saltar. Foi um sinal inesperado dos projetistas da ANITA, e insinuou a possibilidade de novas e desconhecidas partículas estourarem da Antártica. A descoberta implica que estas partículas estão na verdade viajando para trás no tempo, sugerindo evidências de um universo paralelo. A única maneira do tal neutrino se comportar dessa maneira, de acordo com o investigador principal da ANITA, o Peter Gorham, um físico de partículas experimental da Universidade do Havaí, é se ele se transformasse em um tipo diferente de partícula antes de atravessar a Terra e depois voltar novamente. Gorham, o autor principal de um artigo da Cornell University descrevendo o estranho fenômeno, declarou que ele e seus colegas tinham testemunhado vários desses eventos impossíveis. Embora nem todos aceitem isso, a explicação mais simples para o fenômeno é que na época do Big Bang, 13,8 bilhões de anos atrás, 2 universos foram formados. O nosso e um que, do nosso ponto de vista, está correndo para trás no tempo. Se há habitantes de um possível universo paralelo, eles nos considerariam retrógrados. Os céticos têm proposto diferentes explicações para as descobertas de ANITA, incluindo uma recentemente proposta de que os sinais em questão vieram de cima e foram refletidos apenas pelo gelo.
Este é um cenário que os pesquisadores já haviam considerado e descartado. A reflexão é tipicamente detectada por mudanças específicas no sinal de rádio que ela causa. Outra equipe de pesquisa, entretanto, sugeriu que essas mudanças não ocorrem quando os sinais de rádio são refletidos por camadas de gelo mais finas sob a superfície, o que é uma característica comum da paisagem da Antártica. Se isto for confirmado, as estranhas medidas serão reveladas como raios cósmicos comuns. Enquanto isso, os cientistas por trás de Anita estão trabalhando em uma versão melhorada do experimento, chamada Whale, um balão com antena maior que será mais eficiente na captura de sinais de rádio quando ele for lançado. Enquanto realiza sua missão de estudar neutrinos energéticos do espaço, sua operação fornecerá mais pistas sobre a natureza das anomalias, assim como possíveis problemas experimentais anteriores. Vamos ouvir o que você pensa dos mundos paralelos na seção de comentários abaixo.